Fazer a leitura das resoluções que estão em trâmite. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Inclui o artigo 40A na Resolução número 003/2001, Regimento Interno do TCEAL, disciplinando sobre a forma de regulamentação do processo eletrônico no âmbito da Corte de Contas. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Revoga o inciso 14 do artigo 39 e altera a redação do parágrafo 1º do artigo 200 da Resolução número 003/2001, Regimento Interno do TCEAL, que tratam da competência do plenário e da citação, intimação e notificação, ambos da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lidas em sexta leitura. Foram lidos os dois. Concluído as duas? Mas tem que a conselheira Maria Cleide está apresentando. Então, em primeira leitura. Posso colocar, então? Coloque, conselheira, coloque primeiro. Estou trazendo aqui, senhora presidente e senhores conselheiros, a proposta de emenda ao nosso regimento, que passaria as sessões do pleno, ficaria uma sessão na terça-feira. Já entreguei cópias aos senhores. Gostaria que colocassem em primeira leitura. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Altera o artigo 63 da Resolução 003/2001, Regimento Interno do TCEAL, que trata das reuniões ordinárias do Tribunal de Contas. Lidas em primeira leitura. Presidente, estou colocando também uma alteração na redação do inciso 1º do artigo 7º da Resolução Normativa 7 de 2018. Vou distribuir cópia, que houve já o conselheiro Anselmo fez um acréscimo para ficar mais bem claro com relação à deliberação que ficará para ser votada depois das sessões. E então está aqui, ela vai ler e a distribuição será feita já com o acréscimo que o conselheiro Anselmo já colocou aqui para cada conselheiro. Projeto de emenda à Resolução TCAL 2018. Altera a redação do inciso 1º do artigo 7º da Resolução Normativa número 007/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Lido em primeira leitura. Senhora conselheira, senhores conselheiros, eu trago a esta sessão uma relação de processos para redistribuição que teve a atuação do conselheiro Rodrigo como representante do Ministério Público, e em virtude disso ele encaminhou à presidência para que esses processos fossem redistribuídos. E então, a partir deles, nós estamos trazendo nesta sessão para redistribuição e trazemos a sugestão de utilizarmos como critério de substituição, de redistribuição de processo, o que é utilizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, que é no momento em que um relator se averba suspeito ou está impedido de funcionar no processo, utiliza-se o seguinte critério: do mais antigo para o mais novo. Como, por exemplo, se o processo é do conselheiro Otávio, passará para o mais novo depois do conselheiro Otávio, que seria, em tese, o conselheiro
substituto Cícero, ou substituto Sérgio, ou a conselheira Maria Cleide, como nós estamos tomando, como ele está em substituição, e nós estamos sempre tomando o voto da conselheira em primeiro e do conselheiro Sérgio em último, que seria conselheiro... Sempre, se é do conselheiro Otávio, passaria a conselheira Maria Cleide. Se é do conselheira Maria Cleide, passaria a conselheiro Anselmo. Se é do conselheiro Anselmo, passaria para conselheiro Fernando. Se de Fernando, para conselheiro Rodrigo. Se de Rodrigo, para conselheiro Sérgio. E assim, se Vossas Excelências entenderem que isso é um critério razoável e justo, poderemos adotá-lo. Se não, estou trazendo essa sugestão porque nosso regimento é omisso a respeito deste fato. Então, como ele aparece assim muito fortemente agora, por conta de um volume muito alto do conselheiro Rodrigo, quando em atuação como representante do Ministério Público, nós temos um volume bastante considerável e então precisamos fazer essa redistribuição assim. Então, a sugestão está posta. Se Vossas Excelências entenderem como coerente e razoável, nós poderemos adotar dessa forma. Caso contrário, que se manifestem uma outra possibilidade, alguma outra forma de redistribuição quanto a essa... Senhora Presidente, eu, assim, ainda acho mais democrático um critério de distribuição ou redistribuição que seja feita mediante sorteio público dos processos. Eventualmente, aquele que está impedido não participaria do sorteio. Eu acho que seria mais democrático. Impedimentos e suspeições. Está aberto. Então, pode ser por sorteio, como o conselheiro Anselmo... seria uma sugestão. A sugestão do conselheiro Anselmo, ou da forma que nós já trouxemos, acabamos de colocar. Como os senhores entendem? Permita-me, Excelência, aqui fala da distribuição, não evidentemente desse caso específico, mas no artigo 42 regimental vem assim posto. Na distribuição serão observados os princípios da publicidade, a alternatividade e do sorteio. Acho que se seguirmos esse norte, a gente vai legitimando a nossa atuação. Pode ser por sorteio, então? Então, faremos um sorteio. Providencie, Ricardo. Enquanto o Ricardo providencia o sorteio, eu trago para conhecimento também de Vossas Excelências que já foi entregue a cada um dos senhores a nossa proposta orçamentária para o Poder Executivo, que estamos encaminhando na data de hoje, num valor... Essa 138, isso é do tribunal. 139. É, sempre. Vossa Excelência tem em mãos esses valores e nesta proposta orçamentária está também compreendido o orçamento que diz respeito ao FUNEC e ao FUNCONTAS aqui do Tribunal. O valor total implica em 139 milhões de reais, compreendendo os três
né, o tribunal, o fundo e o Funcontas e o FUNEC. Senhor presidente, a senhora está distribuindo para que nós façamos uma análise, avaliemos e depois nos manifestemos, ou para que hoje a gente já desse uma ideia? Porque nós temos que encaminhar até o dia 10, não é isso? Até o dia 10, para o máximo, até o dia 10. Senhor presidente, por gentileza. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, que eu me lembrei, né, agora do fato por ocasião da restituição desse processo por impedimento do conselheiro Rodrigo, que já está em vigor a resolução da relatoria dos conselheiros substitutos, né? E acho que já seria uma oportunidade de também incluir nesse sorteio, uma vez inclusive que estamos carentes de processos, né? Enquanto não se faz essa restituição. Então eu queria propor à senhora presidente e aos senhores conselheiros e conselheiras que se fizesse, aproveitasse essa oportunidade. Inclusive, foi encaminhada aos gabinetes dos conselheiros também uma sugestão de distribuição para os conselheiros substitutos. Foi encaminhado, aguardando alguma sugestão, se acham que poderia ser daquela forma. Estamos aguardando essa resposta, mas que já está bem sedimentado, foi apresentado no estudo feito, inclusive, pelo senhor, não é? Então, nós estamos nesse aguardo. Então, eu não vejo nenhum óbice para que os nomes dos substitutos já se possam... Sim. Uma bandeira do Ministério Público também, né, algumas vezes aqui no Pleno, que no caso de impedimento, afastamento, outras situações, que o substituto natural seriam os conselheiros substitutos. Excelência, eu também, o sorteio, ou essa distribuição por sorteio aos conselheiros substitutos, eu também acho que atende de igual forma que está previsto aqui em nossos normativos, que também essa parte é tratada no nosso regimento, que... Agora, vai ser sorteado processo a processo, ou vai ser sorteado quem vai ser o substituto para aquele relator? Quem será o substituto? Quem será o substituto? De cada processo ou de cada relator? Não, eu acho que será o substituto. Eu acho que como é o processo, eu acho que eu não vejo com bons olhos um vínculo direto entre o substituído e aquele que está substituindo. Eu acho que seria mais certo que o processo ele fosse feito processo a processo ou todos entre os 3 conselheiros substitutos. Sorteio mas está aberta a discussão, vocês podem dar uma outra opinião. Queria aproveitar, eu conheço pouco estou chegando há pouco tempo aqui, mas eu fazendo a leitura do artigo 25 do regimento interno, ele não fala em redistribuição, né? Ele fala em substituição do conselheiro titular. E o artigo 25 ele fala o seguinte: os conselheiros do Tribunal de Contas serão substituídos no caso de vaga, falta ou quaisquer impedimentos, né? Então, como eu me averbei impedido para atuar no feito, eu acho que o substituto natural, né, dentro da sistemática de controle externo, seriam os conselheiros substitutos para atuação. E nesse caso caberia, se for o caso, e ele complementa, o dispositivo complementa, convocado a juízo do presidente do tribunal. Mas aí a gente pode sim aplicar a regra do sorteio para distribuir entre eles.
creio eu. Então, seria só para Pelo os... menos diminuiria o número de pessoas a serem sorteadas, né? Seriam 3 ao invés de 5. Senhor Seria presidente, isso ou 4? Pois não. eu me recordo também, no espaço de tempo muito curto que aconteceu, um impedimento meu, da relatoria de um órgão, o DETRAN, e o processo foi encaminhado para um conselheiro que estava podendo, porque Vossa Excelência estava naquela ocasião substituindo. Então, o relator passou a ser o conselheiro substituto à época que estava, que foi o conselheiro Sérgio Maciel. Eu imagino, se nós utilizarmos a mesma regra, esses processos deveriam migrar automaticamente para o conselheiro substituto que está no exercício. Que me parece, inclusive, só melhor que eu não sei se a conselheira substituta, a doutora Ana Raquel, já voltou. Não, só em final de novembro. Só final de novembro. Então, eu acho que automaticamente, sem sorteio absolutamente nenhum, esse processo migraria automaticamente, como fora naquela ocasião, para o conselheiro substituto que está exercendo o cargo. Porque nesse momento, o conselheiro Sérgio Maciel está substituindo automaticamente o conselheiro permanente. Então, eu acho que só quem está hoje apto a receber esses processos, naquela avaliação, e na isonomia do processo anterior, é o conselheiro Alberto, senhora presidente. Certo. Conselheiro, então, neste exato instante, como só o conselheiro Alberto está como conselheiro substituto, a conselheira Raquel também não está licenciada, então, perfeitamente será encaminhada para, em um outro momento, em uma outra circunstância, obedeceremos prática, também, faremos o sorteio entre eles, os substitutos. Então, fica definido dessa forma. Perfeito. Então, resolvido, então, e a distribuição, os processos todos que serão encaminhados ao gabinete do conselheiro substituto, doutor Alberto. Passamos, então, à ordem do dia para relatar conselheiro Otávio. Senhora presidente, não tem pauta para o dia de hoje. Pela ordem para relatar conselheira Maria Cleide. Conselheira. Pela ordem. Não tenho pauta, senhora presidente, para hoje. Pela ordem para relatar conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu estou trazendo o processo, desculpem, 3365 de 2003, é uma prestação de contas de Monteirópolis referente ao exercício financeiro de 2002, assim como, Excelência, uma auditoria conhecida entre nós como inspeção em loco, no mesmo ano de 2002, que foi relatado no seu processo em um só voto, por assim dizer, pelo conselheiro Otávio Lessa. Já até tinha comunicado em 2 sessões anteriores, conselheiro, e queria, inicialmente, antes de adentrar ao voto, eu vou aqui apenas resumir uma questão preliminar, mas não prejudicial ao mérito da prestação de contas unicamente, que é a questão, Excelência, dos 2 incisos constitucionais, claro, de forma obrigatória, repetidos na Constituição Estadual de 89, onde o Tribunal tem essas 2 competências constitucionais, a do artigo 71, inciso 1º, que quando o Tribunal delibera, quando ele julga, ele emite desse julgamento das contas do governo, emite um parecer prévio sobre as contas. E a do inciso 71, inciso 2º, que é se o tribunal julgaria
por assim dizer, transcorrido todo o prazo recursal, atinente, julgaria em definitivo aquele ato de gestão. Então, eu entendo que nós não poderíamos, num único processo, trazer um voto único para as duas situações. Além da questão das competências constitucionais distintas, há também a das consequências de cada um, e assim como até de eventual impugnação de cada uma delas. Também, ao meu sentir, com a publicação agora de 17, deixa eu verificar aqui, 17 de julho de 2018, da Resolução Normativa número 7 de 2018, no seu artigo 7º, traz assim: compete às câmaras, no inciso 8º, deliberar acerca da realização de fiscalizações no âmbito de sua competência e decidir sobre os processos delas decorrentes. Evidentemente, se pegarmos um conceito amplo de fiscalização, é atividade do tribunal, então tudo é fiscalização. Mas se formos pegar esse conceito conforme traz o nosso regimento interno, sobretudo no artigo 178, vem assim descrito: a fiscalização a cargo do tribunal, mediante realização de inspeções e auditorias de naturezas contábil, financeira, orçamentária, aí ele diz o que é a fiscalização. E mais especificamente nos artigos 179 e 180, ele define, como eu já disse lá em cima, inspeções e auditorias, nos artigos 179 e 180 do regimento, ele define o que é cada um. Então, a rigor, isso também, conselheiro, seria a matéria de auditoria, inspeção em loco, pela interpretação que eu faço dos dispositivos, seria hoje competência das câmaras. As prestações de contas, contas de governo, não, plenárias. Aí, nesse sentido, que eu trago primeiro essa questão preliminar, porque se assim for, eu não teria, e o pleno decidindo desse modo, nós não teríamos competência para deliberar, pelo menos inicialmente, sobre a inspeção, a auditoria nesse município de 2002, em sim a Câmara a que pertence o conselheiro Otávio Lessa. É a questão que eu primeiro submeto a Vossas Excelências antes de adentrar ao mérito do nosso voto. Senhor conselheiro. Conselheiro. Conselheiro, realmente eu tenho, é um fato novo que está surgindo e agora realmente eu não estaria em condição de analisar o que o conselheiro está colocando para que eu pudesse dar uma posição. Eu posso. Pode sim, claro. Eu, de fato, não tenho um posicionamento quanto à auditoria ser da competência, precisaria avaliar melhor o normativo e o alcance da expressão fiscalização. Todavia, quando a gente utiliza essa auditoria para fazer uma análise de contas de gestão, apesar dela ter o nome auditoria, a competência passaria a ser do plenário, né? Juntamente com a análise das contas de governo que foram encaminhadas ao Tribunal de Contas, né? A gente tem, historicamente, no Tribunal, do ponto de vista normativo, antes de 2016, o Tribunal não regulamentava como seriam instrumentalizadas as contas de gestão. A gente só tem regulamentado as contas de governo. A partir de 2016, que o Tribunal fez essa divisão entre a instrumentalização das contas de governo e a instrumentalização das contas de gestão. Para o período pretérito, nós temos a prática, que não é errada, a prática correta, de utilizar estas auditorias para uma análise de contas de gestão. Então, se a gente está analisando contas de gestão, a instância, o órgão competente seria, portanto, o plenário do Tribunal de Contas, na minha avaliação, né? E realmente, essa alteração, por isso, inclusive, que eu fiz
Eu fiz junta, conselheiro, porque ela até 2016 a gente pegava a inspeção em loco e juntava as contas e fazia uma só. E nesse sentido, o conselheiro Anselmo está trazendo essa outra proposta, que eu não teria se já tiverem, quiserem amadurecer, mas eu preferia dar uma amadurecida com relação para externar a minha posição, porque eu não tenho uma posição formada hoje. Senhora Presidente, até eu entendo que a auditoria ela vai subsidiar também o resultado da análise das prestações de contas. Então, se separando-as, acho que precisava também de amadurecer melhor essa ideia. Eu acho que eu preciso fazer isso. Senhora Presidente, eu acho que faz uma análise bem prática. Uma inspeção, ela subsidia os atos administrativos. Ora, nós estamos numa inspeção colhendo informações sobre aquilo que foi praticado por aquele gestor, por aquela gestão. De forma que eu acho que essa inspeção ela muito mais subsidia a prestação de conta do que ela propriamente ser analisada separadamente. Não vejo, acho que... Bom, mas precisa, como disse, analisar esse regramento que nós fizemos aí para tirar uma melhor posição sobre isso, senhora presidente. Excelência, permitiria eu só citar aqui a doutrina, até de um colega nosso, que é conselheiro lá do Maranhão, que tem um festejado livro, conselheiro Caldas Furtados, em que ele fala o que seria contas de governo e contas de gestão. Uma leitura rápida, Excelência. No seu livro Direito Financeiro, aqui ainda é a edição antiga, terceira edição, 2012. A prestação de contas de governo seria o meio pelo qual, anualmente, o presidente da República, governadores de Estado, Distrito Federal e prefeitos expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem. Os resultados gerais dos exercícios decorrentes dos atos de governo do chefe do Executivo serão demonstrados nos balanços gerais, aqueles balanços todos da 4320, hoje atualizados pela STN, evidentemente. O conceito de contas de gestão, também chamados de contas dos ordenadores de despesa, provém do comando do artigo 71.2 da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Tribunal de Contas, aqui especifica da União, e isso, claro, vale para os estados e municípios, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis pela administração direta e indireta. Por simetria, essa competência se estende aos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. As contas de gestão evidenciam os atos da administração e gerência de recursos públicos praticados pelos chefes e demais responsáveis de órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive das fundações públicas, de todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, tais como a arrecadação de receitas, ordenamento de despesa, admissão de pessoal, concessão de aposentadoria, realização de licitações, contratações, empenho, liquidação e pagamento de despesas. Quanto ao julgamento desses dois regimes jurídicos, o julgamento das contas de governo dos chefes do Executivo seria um ato composto, pois resulta da manifestação de dois órgãos. A vontade do Tribunal de Contas, expressa no parecer prévio, é instrumental em relação à da Casa Legislativa, aqui estadual ou municipal, que edita o ato principal. Importa dizer que a existência do ato decisório da Corte de Contas é condição necessária para o julgamento feito pelo Legislativo. Isso quer dizer que, em caso de atraso do tribunal, o parlamento deve cobrar o cumprimento da obrigação, mas não pode julgar sem apreciação da Casa de Contas. Inclusive, tem súmula do STF confirmando isso. O julgamento das contas prestadas ou tomadas dos ordenadores de despesa é essencialmente técnico, ou como diz Carlos Aires Brito,
Os julgamentos a cargo dos tribunais de contas obedecem a parâmetros de ordem técnico-jurídica, isto é, parâmetros de subsunção de fatos e pessoas à objetividade das normas constitucionais e legais. São promovidos com o concurso do Ministério Público Especial, Constituição Federal, artigo 130, e tem substancialmente o objetivo de efetivar a reparação de dano ao patrimônio público por meio da imputação de débito ao responsável, consubstanciado em acórdão, que terá força de título executivo. É só, assim, em resumo, a diferença de naturezas jurídicas e até de competências constitucionais de um instituto e outro. E chama mais atenção, né, senhor conselheiro, é a questão de, num único voto, tratarmos sobre dois aspectos. Porque, eu vou falar da matéria recursal. Um competente, em regra, para decidir a matéria recursal, seria o Tribunal de Contas. O outro, o próprio órgão julgador, poder legislativo. Seria um problema até daquela situação do processo como um todo, por assim dizer, vir a transitar em julgado num espaço de tempo esperado. Não que o tribunal não tenha competência de eventuais declaratórios num processo de prestação de contas do governo atuar, mas em regra, acabado aquele prazo, qualquer outra decisão, qualquer órgão competente, o tribunal esgotaria sua competência com a emissão do parecer prévio, pois o julgamento seria de um outro órgão. Por isso que o conselheiro fala do ato composto. Sim, Excelência. Só para me tirar uma dúvida, que está aqui, eu até comentei aqui agora. Nós estamos tratando, então, nesse caso, de duas contas específicas, uma de governo e outra de gestão. Num único procedimento. Num único procedimento. Então, nós estamos falando de uma auditoria. Auditoria... É porque assim, Excelência, como bem disse o senhor Rodrigo, a questão das contas de governo e de gestão foram resolvidas, vamos dizer assim, com balizas explícitas a partir de 2016. Pelo normativo criado. Até então, a praxe, uma praxe do tribunal, assim como nós não temos um dispositivo dizendo que é 15 dias o prazo de prorrogação de prazo, mas é uma praxe que se dá sempre 15 dias. Isso não tem explícito, não. Certo. Então, o que é que nós fazíamos? A parte do tribunal é que a auditoria, não a inspeção em loco. A auditoria é como se fosse uma análise geral. E a inspeção em loco é como se fôssemos verificar uma parte daquela gestão. Somente as auditorias, elas são pegas como contas de gestão. Aí, por isso que hoje, das contas mais antigas, se traz conta de governo, que é o famoso balanço geral, é como está escrito no nosso sistema de informática, e trazemos a inspeção, auditoria, aquela ampla, como contas de gestão. Essa julgamos e na outra são apenas nomeiúres. O julgamento em ambos. Um parecer prévio, o outro acórdão de julgamento. É nesse sentido. De que ano que é isso aí, por favor, conselheiro? Essa discussão, conselheira, quando eu entrei em 2011, lembro que tínhamos, aí apartamos contas de governo e contas de gestão, auditorias. Tínhamos apartados, não tínhamos mais trazido os dois procedimentos em um único voto. Aí, chegou um determinado tempo, que eu lembro bem, eu estou tentando recordar, mas não estou, assim, bem claramente, que quando eu fiz várias, aí eu lembro que fiz várias, quando coincidia, por exemplo, a gente ter a inspeção em loco junto à prestação de contas, e aí, por isso que eu trouxe, a gente juntava que uma subsidiava a outra. Ou seja, existiu a inspeção em loco do ano de 2010, né? Eu estou trazendo a prestação de contas de 2010. Esse aqui, junto desse. Se houvesse as irregularidades, elas estariam sendo apontadas na inspeção em loco. Não houve irregularidade na inspeção em loco. Logo, ela estaria subsidiando também as contas das prestações de contas. E essa forma, ela veio várias e várias e várias. Nesse sentido, de quando a inspeção era o que o tribunal, é os olhos do tribunal, né?
e a prestação de contas é o que o gestor disse que fez. Uma subsidiava a outra. Foi nesse sentido que ela, em alguns momentos, era separada, outras eram juntas, quando coincidiam de estar juntos já, o relatório descer para o gabinete junto já com a coisa, e a gente fazia junto. E essa até foi me perguntado pela assessoria. Eu disse, não, está tudo junto, foi junto. Já eu fiz exatamente. Mas há alguns anos que essa prática ela tinha sido apartada. Sim, porque... quando ela vinha separada, uma não atrapalhava a outra. Era para que a gente... Aí você traria 2 votos, um para cada processo. Não há impedimento que venham juntos. Porque, conselheira, deixa eu recordar um negócio, ver se você recorda. Que teve uma discussão, conselheira Rosa, acho que também ela vai lembrar. Que era o seguinte, a gente chegar... aí agora a gente separou bem, mas era na época, estou falando que é época, dizia o seguinte, a gente pegava a prestação de contas, estava tudo legal e aprovava. Perfeito. Aí estava fazendo diligência, qualquer coisa lá, ela vinha com a inspeção, os olhos do tribunal, tinha irregularidade, para desaprovação. Aí a gente aprovou o ano de 2010 e desaprovava, entendeu? Essa coisa, naquela época, o pleno daquela época resolveu, rapaz, vamos tentar a gente unir isso no sentido que não haja como é que a gente ia... Aí ficou essa interrogação, de a gente ter pego uma auditoria, posteriormente uma aprovação da prestação de contas. E daria como é que a gente ia se posicionar perante o gestor. Essa discussão ela é boa, eu tô gostando, porque ela tem esses detalhes que a gente tem que pensar nela como um todo também. Porque são competências Sim. absolutamente distintas, tá? Sim, agora firmou depois de 2016, como o conselheiro Rodrigo falou. Não, isso aí é só uma questão de procedimento interno. Estou falando que antes, Sim. desde 2011, 2012, com essas discussões, não tinham mais acontecido processos em trazer em um único voto prestação de contas de governo e, vamos dizer assim, prestação de contas de gestão, em um único processo. Sim, eu não estou querendo estender para que a gente possa, nós todos, pensar, são várias cabeças, para que a gente, para não ter dificuldade nenhuma de separar, fazer um, fazer outro, ficar definido isso. Não, vamos ficar tudo junto. Ou então, um caso é um caso, outro caso... Eu quero definir, a minha opinião, estou só relembrando o passado e subsidiando por que acontecia essa junção em determinados casos por causa dessa... Vem minha memória agora, excelência, permita-me um exemplo. Nas contas contas de governo, sequer o tribunal... com algum custo, ainda consegue multar o gestor por algo inerente à prestação. Mandou em atraso. Multar na prestação, embora se faça o procedimento em outro processo. Mas hoje é o máximo que se permite. Inclusive, o conselheiro Sérgio é um defensor ferrenho disso, que não prestação de contas, só prestação de contas. Nada mais nada, nem auditoria, nem multa, nem inspeção. Não, eu acho que essa questão evoluiu. É uma questão que minha mente aqui agora. Ela evoluiu quando conselheiro Rosa, a gente chegou e o STF decidiu que quem vai aprovar ou reprovar é o Poder Legislativo. Quando ele disse isso aqui a gente tem que repensar, né? Porque aí você tem que mandar efetivamente o que eles aprovam ou desaprovam e o que a gente aprova ou desaprova, a gente ficar com... Tem essa repartição em determinado momento depois da decisão do STF. Em parte, para efeitos de elegibilidade, entre parênteses, Sim. Em parte, a Câmara para isso, mas na outra parte que não se refere a isso, o tribunal ainda é o competente para julgar. O problema de devolução... Inclusive, acredito, excelência, que temos que ou normatizar ou sentar num procedimento com orientação recente que a Tricom, acredito, comunicou a cada um de nós sobre essa questão, até essa situação se resolver em definitivo, né? Conselheiros, posso fazer uma proposta? Eu acho que essa questão é tão relevante que eu acho, já que esse processo já está com pedido de vista do conselheiro Anselmo, ficaria com ele. E Vossa Excelência, na hora, em outra, eu acho, numa reunião, pode ser aqui, o administrativo, cada um estudar um pouquinho disso aí, a gente vê como é que nós vamos se posicionar depois dessa evolução que houve com as decisões do STF. E aí eles trariam, não tem problema estar lá com ele, voltaria já com uma posição mais já definida de trazer as propostas, qual seria o final disso aí, uma nova resolução, trazer o entendimento mudou. A minha proposta seria essa. O que pensam os demais? Como pensam os demais?
acompanham. Excelência, eu estou com o voto vista, o relator originário é o conselheiro Otávio Lessa. Eu poderia, independente ainda com as vistas, remeter o processo via memorando a Vossa Excelência, para Vossa Excelência verificar a respeito e desse procedimento, eu poderia, pelo menos assim, tentar começar meu voto, claro, se Vossa Excelência concordar, da forma que eu estou apto e entenderia que só estaria apto para as contas de governo. Inclusive, ver a questão da normatização atual com relação à amplitude do termo fiscalização, do que seja auditoria, do que seja inspeção, com a novidade da Resolução 7 de 2018. Eu acredito que não teria problema nenhum prejuízo, nem a minha competência, nem a competência do conselheiro relator original. Se devolver para que eu possa verificar suas alegações? Eu faço, evidentemente não posso adiantar meu voto, mas como já que tem parte pública, questão preliminar, esse é o reconhecimento de todos. Pode ser, tranquilo. Então, que seja dado encaminhamento da forma que chegaram ao consenso o conselheiro relator originário e o conselheiro que está com o processo em vista. Excelência, agora vamos à outra parte da profunda divergência. A devolução de processos de vistas, processos, sobretudo do FUNCONTAS, das relatorias do conselheiro Fernando Toledo, Otávio Lessa e Rodrigo Siqueira, com relação à prescrição quanto às pretensões, a pretensão sancionatória desta Corte de Contas. Poder pontuar. Isso aqui vale para todos os relatores. Tá. Tudo bem, então pode colocar. Senhora Presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público e oficial da Corte de Contas, estou trazendo os processos, reconheço, ao bom tempo, sob minha vista, em que pedi para que verificasse ponto a ponto a questão dos meus votos e ainda temendo, não me convenci da utilização da prescrição nos moldes em que o tribunal vem hoje decidindo. Assim, excelências, nos processos do conselheiro, primeiramente, Rodrigo Siqueira, processos 2495 de 2011, faço aqui um lembrete, alguns são da pauta de hoje e outros vieram da pauta adiada. 2495 de 2011, Prefeitura de Coqueiro Seco, processos 6627 de 2006, 6515, 6529, 266 de 2005, os outros textos que eu falei de 2006, e também o processo 13.304 de 2005, todos referentes à Prefeitura de Jacuípe, em que há sancionamentos na ordem de, sem o pio-falso em sua maioria. Eu estou trazendo no voto divergente, tendo em vista que o processo cuida de aplicação de sanção pecuniária requisicionada do tribunal pelo não envio no prazo hábil das obrigações referenciadas, quer na parte relativa ao SICAP, quer na parte relativa à Resolução Normativa 2 de 2003.
Os relatores originários apresentaram um voto concluindo pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelo transcurso de mais de 5 anos, em regra, e outros a prescrição da pretensão punitiva intercorrente em razão do transcurso de 3 anos. Mas aqui é apenas o conselheiro Rodrigues primeiro. E não existiria nos votos inaugurais, aqui eu estou fazendo uma coisa ampla. O conselheiro Fernando menção a possíveis marcos interruptivos da pretensão diversos dos apontados no item. A respeito da possibilidade de prescrição da pretensão punitiva, já houve debates em que sagrou-se vencedor a impossibilidade da aplicação do referido instituto da prescrição em face de sua natureza decadencial, assim como pela inexistência de fundamento legal específico, instrumento legal específico a regular os prazos e do efetivo exercício do direito potestativo da Corte de Contas alagoanas. Embora há outros variados entendimentos contrários que parece ser a decisão que o tribunal vem adotando ultimamente. Cumpre-nos, e não exaustivamente, o dever de reiterar as razões de decidir explanadas pelo relator nos julgados, aqui menciono alguns julgados em que eu fui vencedor, relatados sobretudo na sessão de 5 de dezembro de 2017, com o reforço que se segue. Devemos compreender que as obrigações de envio aos órgãos de controle externo são decorrentes do dever de prestar contas daqueles que administram recursos públicos, portanto, essenciais ao exercício das competências constitucionais do Tribunal de Contas, seu tão famoso poder-dever, inclusive na eventual identificação futura, talvez, de dano ao erário. Isso aqui tem previsão, inclusive, de ordem externa, declaração de direitos, em seu artigo 15, todo aquele que gere recurso público não tem só não a obrigação, mas até o direito de prestar contas de sua sadia gestão. É possível que a extinção do processo decorra da decadência do direito, do poder jurídico conferido à administração. Este caduca, evidentemente, quando o poder público tem um prazo legal para exercitá-lo, em regra, instrumentalizado em um procedimento administrativo, deixa-o assim transcorrer em albis, não exercendo. Assim ocorre a decadência, mas não a prescrição. O instituto da decadência, assim como o da prescrição, pelo menos, carecem de previsão legal específica a contornar nossas ações, assim também como o exercício do direito ou do poder jurídico a que se refere. A Corte de Contas, ao exercer o seu poder em pretensões punitivas, ou seja, aplicando sanção pecuniária em decorrência de descumprimentos normativos vigentes, na verdade, utiliza-se de ato com natureza jurídica constitutiva, criando um estado jurídico sancionado a partir da efetividade do direito potestativo. Nessa baila, no processo AC 50-5411 Ceará, a terceira turma do Tribunal Regional Federal entendeu que não haveria de se falar em prescrição de multa antes de sua imposição de forma definitiva por decisão do Tribunal de Contas. Até lá, a jurisdição de contas exerce sua função fiscalizatória, ou seja, o seu poder jurídico em ação, em movimento dinâmico, e a consequente pretensão punitiva ainda não se encontra em curso. Acrescentamos que, ao nosso sentir, eventual sanção imposta na espécie pelo Tribunal de Contas não decorreria de direito subjetivo quanto a viabilizar o seu direito função ao controle das contas públicas, pois, do que tratamos até agora, evidencia-se sim o legítimo exercício do poder jurídico, de novo, direito potestativo, conferido ao órgão de controle externo, sem necessidade de provocação de outra instância, por mais qualificada que seja. Aliás, decorre de atribuição constitucional. Na imensa maioria dos procedimentos fiscalizados pelos tribunais de contas, o reconhecimento da decadência da prescrição traria substancialmente
maior insegurança jurídica por desvirtuar os preceitos condicionados do controle externo, pois ao considerarmos indiscriminadamente o lapso temporal como escudo para toda e qualquer proteção injustificada, dado o caráter de indisponibilidade do interesse público, patrimônio público, deixamos de seguir a regra, a legalidade, por conseguinte, convalidando em tese atos ilegais, casuístas, imorais e ilegítimos. Cabe salientar que, nos termos do disposto do artigo 22, inciso 1º da Constituição Republicana de 88, compete privativamente à União legislar sob prescrição e decadência, há pouco espaço a previsão legal sobre os citados, originando especial polêmica quanto à aplicação das atividades desenvolvidas pelo poder público. E aqui eu não estou me referindo ao poder público no que atinge a questão especificamente só do controle externo. Entretanto, a utilização desses institutos por outros entes, acaso seja assim entendido, deve dar-se na forma e no alcance do que for traçado pela União, impondo o dever, no caso de eventual integração de lacuna, de norma paradigma que considere obrigatoriamente a referida competência, sob pena de uma devida invasão desta, competência esta, evidentemente, da União. A título de argumentação, mesmo que considerássemos aplicáveis à situação o Instituto da Prescrição, por não haver, e aqui repito, norma legal a regê-la específica, e sob pena de invasão da competência federal para legislar sobre o assunto, o prazo a ser considerado seria o da regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002. Faço aqui uma digressão sobre a questão da adoção do Código Civil pela teoria científica desenvolvida por Agnella Amorim Filho, mas que todos já sabem a posição a respeito. É possível a tradição do citado diploma, substituindo por normas de direito público. A possível preterição do citado diploma, substituindo por normas de direito público, elencando inclusive eventual microsistema de direito público, por mais que se reconheça que o direito administrativo possui autonomia científica, ao revés do disposto no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Público, não deve ser adotado ao caso posto, como também restaria inapropriado utilizar-se nos processos dos tribunais de contas a ordem para suprir eventuais lacunas previstas no artigo 108 do Código Tributário Nacional. Direito público também. O próprio artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Republicana de 98, estabeleceu que, nas hipóteses em que ocorra dano ao erário decorrente de atos ilícitos, essas respectivas ações de ressarcimento são imprescritíveis, bem como há necessidade de lei em sentido estrito, reserva legal quanto à matéria prescricional. Mais do que a simples legalidade, é matéria que se reveste desta figura da lei em sentido estrito, matéria de reserva legal. Em atenção à teoria dos poderes implícitos, todos os consecutários lógicos essenciais para viabilizar futura pretensão ressarcitória também não se sujeitariam a prazo prescricional decadencial, razão pela qual se impõe, a meu sentir, a nosso sentir, evidentemente, uma interpretação extensiva ao artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Republicana de 88, dando-lhe sim aí a máxima efetividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE de Minas Gerais, ao interpretar esse mesmo dispositivo, entendeu que seriam prescritíveis apenas as ações de dano à fazenda pública decorrentes de ilícitos civis, com termo inicial para o prazo prescricional consoante a legislação infraconstitucional. E aqui faz referência à própria Lei 8.429 de 92, que é a LIA, em seu artigo 23, que tem uma regra em que os responsáveis têm um prazo prescricional de determinado período, terminado o mandado.
Se esse mandato é duplicado, então, realmente, só do final desta duplicação é que começaria a correr o tal prazo prescricional. Por conseguinte, em relação ao administrador ímprobo, continua vigente a regra da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário oriundas de atos de improbidade administrativa. Nessa esteira, o recente julgamento do dia 13 de agosto de 2018, RE 852475.